Fala pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Então, hoje aqui a gente vai dar continuidade ao conteúdo de interação humano-computador e a gente vai estar falando um pouquinho sobre a questão da usabilidade, né? Qual que é a sua importância dentro da interação humano-computador, tá bom? Então vamos lá. Bom, pessoal, vamos voltar um pouquinho aqui. Esse é o slide que a gente vai começar, mas porém eu vou voltar aqui aos dois slides anteriores para a gente poder relembrar, né? Então, a interação humano-computador, o porquê se preocupar, né? Então a gente coloca ali usuários insatisfeitos, frustrados, estressados com o sistema. Gente, isso é muito comum, tá? É muito comum. Você fala assim, não, mas usuários, né, que não gostam do sistema. Por exemplo, eu tenho minha rede social, né, e me irrita um pouco. Eu já tentei, às vezes já cheguei até a pensar em cancelar minha rede social devido às suas propagandas, né? E eles querem porque querem empurrar aquela propaganda indesejada para a gente, né? Não tira aquela opção de não ver propagandas, mas é o jeito que essa rede social ela ganha dinheiro, né? Tanto, na verdade, tem duas, três redes sociais ali que eu uso, não uso, mas não uso ao mesmo tempo, né? Porque eu não gosto muito, mas já pensei várias vezes, né, de desinstalar ali, cancelar a conta, porque eu não gosto, né, desse tipo de propaganda, ficar vendo coisas ali que eu não estou interessado naquilo. Então, ó, às vezes também o usuário ele fica insatisfeito, frustrado ali, estressado com o sistema, às vezes porque ele é difícil de se mexer, né? Porque ele é complicado, né? E ele não traz aquela facilidade de uso que a gente tem que se preocupar no desenvolvimento de um sistema, né? Então, o IHC, a interação humano-computador, ela estuda isso, né? O usuário não consegue realizar as operações de negócio por falta de entendimento ou motivo relacionado. Quer dizer, eu não consigo entender aquilo que foi feito, aquela interface que foi, né, desenvolvida ali, e eu fico estressado, eu fico nervoso, né? Então, esse normalmente a fala do usuário, né? Eu fico estressado, eu fico nervoso, eu vou cancelar esse sistema, eu vou tirar esse sistema, né? Não vou usar mais esse sistema, né? Até mesmo, às vezes, o patrão, né? O dono da empresa, ele quer o usuário a usar, né? Ele quer colocar ali porque o usuário tem que usar um sistema. Mas o usuário ele vai ficar ali, vai falar, não vou usar, o sistema é muito lento, o sistema toda vez fica aparecendo ali uma caixinha ali carregando, né? Então é difícil, né? Então o IHC ele se preocupa muito com essa questão de o usuário ali estar satisfeito, estar contente ali de estar utilizando o seu sistema, e ele fala assim, não, esse sistema ele veio para resolver minha vida aqui e facilitar muito o meu trabalho, né? E o que seria usabilidade, né? Então, ali, já entrando no nosso tema de hoje, né? O que é usabilidade? Usabilidade é considerada tanto como um campo de estudo, como também um atributo, né? Usado para definir, olha que legal aqui, já está em amarelo aqui, né? Definir aqui a facilidade de uso de um sistema de interação humano-computador. Então, o sistema, né, que eu faço ali, ele tem uma certa interação, né, entre o humano e o computador, e a usabilidade ela é definida ali, né, para facilitar ali, para analisar a facilidade de uso desse sistema. Então, a finalidade da usabilidade, essa palavrinha aqui, é facilidade de uso. Facilidade de uso, tá? Então, a usabilidade aqui, ela foi repartida aqui em algumas metas de usabilidade que eu tenho que me preocupar, tá? Então, aqui eu tenho capacidade de aprendizagem, eficácia, capacitação de memorização, segurança e eficiência, tá? Então ele tem esse ciclo aqui, ó,
né? Ele tem que ter esses itens, ele tem que ter essas metas, né? Então, quando eu faço um sistema, ele tem que responder essas metas, né? Então, você fala assim, não, eu não tenho ali a eficiência. Não, então o seu sistema ali, ele não está tendo a usabilidade, está faltando, a sua usabilidade ali está fraca, né? Então, ó, vamos falar um pouquinho sobre eles, tá? Então, vou falar sobre primeiro esses dois aqui, ó, a eficácia e a eficiência, né? O sistema ele pode ter a eficácia, mas ele pode não ser eficiente, né? Ele pode não ser eficiente. Qual que é a diferença entre eles? Eu até coloquei aqui embaixo, né? Ó, fazer o que precisa ser feito. Vamos dizer que eu preciso fazer um relatório, né? Eu preciso emitir um relatório, não fazer, né? Eu preciso emitir um relatório dentro do sistema. Aí eu passo pela interface 1, a interface 2, a interface 3, a interface 4, 5, 6. Aí lá no final, opa, saiu o relatório aqui, a relação de aluno, né? Vamos dizer que esse relatório aqui seja de um sistema acadêmico. Saiu a relação de aluno. Mas a pessoa, ele ficou alimentando várias e várias e várias interfaces e filtros, e filtros, e filtros, tá? Então, quer dizer, ele fez o relatório? Sim. Então, ele é eficaz, né? É um sistema eficaz. Por quê? Porque ele precisa, né? Ele fez o que é aquilo que precisa ser feito. Mas ele não é eficiente. O que é essa eficiência, né? A eficiência ela quer dizer que ele é bem feito, né? O usuário ele abriu uma interface ali de relatório, um exemplo, né? E ele colocou alguns filtros e já em seguida ele emite o relatório que ele quer, tá? Ah, mas tem que fazer isso, tem que fazer. Não, você é o programador, você que tem que resolver, tá? Você que tem que resolver. Então, só para dar um exemplo aí bem prático, né, de eficiência. Vamos dizer que eu fiz esse filtro. O filtro, vamos dizer que ele tem ali, eu estou pegando um sistema acadêmico, ele tem ali matriz curricular, ele tem o período, ele tem a turma, né, e vários outros dados ali que para chegar até a turma, né, que eu quero ali. Então o que acontece? Eu selecionei matriz curricular, um exemplo, né? E saí dessa interface, fui lá fazer outras coisas e voltei para emitir esse relatório novamente. Como que eu deixo esse relatório, esse sistema mais eficiente? Eu selecionei a matriz curricular. Opa, na hora que a próxima interface que houver, não a desse relatório, todas as interfaces, quando houver, tá? A matriz curricular, ele já traz preenchido. Já traz selecionado. Como que eu faço isso? Dentro da programação web existe uma variável que chama ali, né, variável de seção, tá? Então, dentro da programação desktop é muito mais fácil, né? Aí você define lá uma variável global e quando você chamar essa variável, ela está alimentada. Dentro da parte web, a gente tem a variável de seção, né? Então, qualquer interface que você abrir e precisar selecionar uma matriz curricular, ela vai estar já selecionada com aquela que você selecionou na hora que você fez o login, né? Você fez o login, já abriu uma interface ali, selecionou a matriz curricular, né? Naquele combo, né, que a gente fala, uma caixinha que desce, se expande e tem ali as opções. Um exemplo, tá? Poderia ser ali um checkbox, outras opções ali de controle, mas nesse caso eu estou falando sobre o drop-down list, combo box, né, select, então depende a linguagem que você está usando aí. Então, eu selecionei ali matriz curricular, qualquer interface ela traz a matriz curricular, tá? Então, isso é eficiência, isso torna o serviço, o trabalho do usuário muito mais rápido, tá? Ah, eu fiz ali a pesquisa, né? A pesquisa demora 1 minuto para trazer o resultado para mim. Ele fez aquilo que precisa ser feito? Sim. Esperei ali 1 minuto com o braço cruzado na frente do computador, né, para trazer essa informação. Beleza. Ele trouxe para mim. Mas ele é eficiente? Não, ele não tem eficiência nenhuma, esse sistema. Não tem eficiência nenhuma.
tá? Ele não pode, o usuário não pode esperar 1 minuto, não pode esperar 30 segundos. Isso é erro do programador, é erro do sistema, tá? Então, a eficácia é fazer o que precisa ser feito. Eficiência é fazer bem feito, tá bom? Capacidade de aprendizagem e capacidade, né, capacitação aí de memorização. Então, eu tenho aqui 2 itens, né? Então, a aprendizagem é aquela interface, ela tem que ser simples, né? Ela tem que ser simples naquilo que ela foi programada e aonde a pessoa consegue ali, às vezes ela nunca teve acesso àquele sistema e ela consegue aprender a mexer ali naquele sistema, tá bom? Capacidade ali de memorização. O que seria isso, né? Então, a pessoa está mexendo com o sistema e de repente ali entra uma interface nova. Quer dizer, através de padrões que você está usando dentro da parte da interação, usando ali dentro das regras da interação humano-computador, você está usando os padrões, então você consegue ter essa memorização, essa capacidade de aprendizagem e consegue trazer para você. Tá? Uma questão aí de trabalhar com bastante ícones, desenhos, figuras, isso ajuda bastante, tá? Na capacidade ali de memorização e de aprendizagem. E por último aqui, a parte de segurança, tá? Que adianta eu ter um sistema que ele é eficaz, ele é eficiente, ele é fácil de se mexer, né? Fácil de memorizar, mas ele não é seguro. O seu sistema vai morrer, tá? Então, qualquer item desses aqui, ó, a gente, se faltar dentro de um sistema, o sistema vai morrer. Tá bom, pessoal? Não esqueçam disso. É importantíssimo essas metas de usabilidade. Tá bom? Então aqui eu coloquei SQL Injector, a gente vai falar na próxima interface ali logo, que a gente já comenta sobre ela. Então, ó, Nielsen, em 1994, propõe um conjunto de heurísticas, né, de usabilidade. Então ele fez aqui alguns pontos, né? Ele colocou aqui alguns pontos sobre a questão de usabilidade. Tá? Mapeamento entre o sistema e o mundo real. É importantíssimo que isso ocorra para que um sistema dê certo. Tá? É importantíssimo eu fazer um mapeamento do mundo real e trazer para o sistema a realidade do usuário. O usuário ele nunca pode se adaptar ao sistema, e sim ao contrário, o sistema ele tem que atender à necessidade do usuário. Tá bom, gente? Nunca esqueça disso. E para isso eu preciso fazer um mapeamento, conhecer o mundo real ali daquele que o sistema vai viver, né? Para trazer isso para o sistema para que o serviço do usuário seja o mais simples, mais rápido possível. Tá? O sistema ele tem que ter liberdade e controle ao usuário. Né? Então ele tem que dar essa liberdade. Por exemplo, o Office, né? Não são todas as liberdades. Ah, Eduardo, você falou que tem que dar liberdade. Não estou falando tudo, tá? Mas algumas liberdades tem que ter sim, né? O usuário tem que ter controle sobre isso. Então, ó, um exemplo, o botão, o Word, né? O Word lá em cima, naquela barrinha, tem um menu rápido, né? Do Word. Aquele menu rápido lá em cima, né? Na barrinha ali, lá na primeira barra lá em cima, ele é editável. Por que eu não vou dar para o usuário editar e fazer o seu próprio menu rápido? Às vezes, para mim, a impressão rápida é essencial, mas para o outro não é. Né? Então, o usuário tem essa liberdade. O Office também ele permite, por exemplo, a cor azulada, a cor cinza, né? Que é a escura, e a cinza. Então, quer dizer, o usuário também pode. Eu quero mexer com uma interface ali do Word um pouco mais escura, vai me agradar? Ou azul vai me agradar? Né? O porquê azul, não rosa, não amarelo, não vermelho, né? E depois a gente lá na frente dessa a parte de interação humano-computador, a gente vai falar um pouco sobre a psicologia das cores, tá bom? Então, tem que ter ali essa liberdade, tá bom? Consistência e padrões. É importantíssimo ter isso, gente. Não esquece dos padrões. Se você desenhou uma interface de um jeito, todas as outras interfaces têm que seguir aquele padrão. Você não pode colocar um filtro em cima e um filtro embaixo na próxima.
tá? Isso não tem padrão, isso não tem consistência, tá? Então tem que ter essa consistência, esses padrões para ajudar na memorização. Lembra lá atrás? Facilidade de aprendizagem e memorização, tá? Prevenção de erros é importantíssimo. Eu não posso mostrar erro para o usuário, né? Para isso a gente tem as nossas exceções, né? Essas exceptions aí dentro da programação, que ela faz esse tratamento de erro e ajuda bastante, tá? O usuário ele não quer ver erro, tá? Ele pode ver ali, ó, você tentou fazer isso, mas você não conseguiu. Mas aquela tela de erro não pode aparecer, tá bom? Reconhecer em vez de relembrar, né? A pessoa tem que aí reconhecer, às vezes colocar ali um ícone, né, uma imagem que represente alguma coisa, ele vai reconhecer, não, esse ícone aqui, ó, esse ícone aqui é para salvar, esse aqui é para pesquisar, né? Flexibilidade e eficiência de uso, né? Então o sistema ele tem que ser flexível, ele tem que ter eficiência no seu uso, é aquilo que a gente falou lá atrás, né, naquela interface aqui, né? Ele tem que ter eficiência, design estético, né? Tem que ter um design limpo, tranquilo. Você não pode ter aquele design poluído, cheio de informação. Ah, mas a minha interface aqui eu preciso de todas essas informações. Gente, coloca o que é importante dentro da sua interface ali. Coloca. O restante coloca como complementar numa outra interface. Tá bom? Então, suporte para o usuário reconhecer, diagnosticar e recuperar erros. Imagine o seguinte, eu coloco ali uma caixa para cadastrar uma interface, para você cadastrar o usuário. Eu coloco o nome dele. E nesse nome eu coloco ali, né, não coloco nenhum tratamento de digitação e permito que a pessoa digite um número. Aí na hora que você vai cadastrar no banco de dados, ele dá erro. Então, o que é ali? Na hora que ele colocou o número, aí você fala assim, ó, usuário, aqui você não pode digitar número, usuário. Né? Aqui é seu nome, né? Você não pode digitar número. Então, é diagnosticar, ó, erros, né? E recuperar. Opa, eu errei aqui, eu errei, né? Eu digitei, em vez de digitar ali Carlos Eduardo, eu coloquei Carlos Eduardo 1. Opa, tá, tem um 1 aqui, tá errado, né? Então, eu consigo recuperar aí, né? Diagnosticar qual foi o meu erro, né? Aí o outro aí é sobre ajuda e documentação, tá bom? Ajuda e documentação aqui, ó, é uma parte importantíssima para o sistema, né? Todos eles são importantes, tá, gente? Então, hoje a documentação está muito fácil, né? A gente pode montar ali videoaulas, a gente pode montar manual na parte digitada ali no Word com interfaces, né? Tem várias opções aí de manuais, né? Que a gente pode ter o manual e a documentação. Hoje, para mim, o vídeo é muito mais fácil, né? Você grava um vídeo, ó, clica aqui, faz isso, faz muito mais acessível, dá na parte de interação, de entendimento com o usuário, é muito melhor, na minha opinião, né? Do que aquele texto gigante ali de várias e várias páginas que a pessoa vai ter que ficar lendo, procurando, tá? O vídeo é muito mais fácil, né? Então, lá eu falei sobre essa questão de erros, aqui eu coloquei as exceções e controles, né, de erros. Então, quando a gente faz um desenvolvimento, gente, por exemplo, eu cadastrei um usuário, né? Então, ali eu coloco assim, ó, faz isso, isso, isso. E a exceção. A exceção, ela tem a genérica e tem algumas específicas, tá? Então, eu posso falar assim, ah, mas eu não sei qual que eu vou usar a específica. Coloca a genérica. Coloca assim, ó, houve um erro na sua execução, fale com o administrador ou mande um e-mail para o administrador, quer dizer, você tira ali e coloca a dúvida do usuário. Mas faça o tratamento de exceções, né, ali os tratamentos de erros com exceções. Tá? Aqui, ó, um outro erro muito fácil de acontecer é o erro de integridade referencial. Esse erro de integridade referencial está atrelado à questão do banco de dados, tá bom? A questão do banco de dados. Então, gente, o que seria esse erro de integridade referencial bem rápido aqui?
bem rápido. Eu quero cadastrar aqui, né, um empregado, né? Aqui eu cadastrei 3 empregados, um exemplo, né? E eu tenho que colocar o departamento dele. Então aqui eu cadastrei aqui, ó, o 4.620, 4.622, né? Tá aqui os dois códigos. Quando eu trago para cá, né, para quem não aprendeu ainda o banco de dados, é difícil falar um pouco sobre isso, mas para eu colocar esse usuário aqui, entenda dessa forma. Eu preciso ter um registro aqui, ó. Eu preciso puxar esse registro daqui para cá. Então, quando eu não puxo, isso se chama erro de integridade referencial. É um erro muito comum de se acontecer na programação, tá? Na hora que dá aquela tela, né, vermelha, cinza, amarela ali de erro, tá? Aqui eu falei lá atrás, nessa interface aqui, sobre a parte de SQL Injection, né? E o que é isso? É você colocar códigos SQL dentro do, por exemplo, na tela aqui de login. Aqui está o material, se vocês quiserem ler, tá? Ó. É um material, não sei se está disponível ainda, que essa interface não é tão nova assim. Esse slide, né? Mas que seria, basicamente, né? Só para vocês entenderem. O login, e aqui eu coloco um código SQL. Clico em entrar. Eu não tenho esse login dentro desse sistema, mas ele me permite acessá-lo. O porquê? Porque a pessoa não se protegeu do SQL Injection e permite você ter esse acesso. É um erro na parte de segurança, tá? É um erro na parte de segurança. É muito importante ter essa proteção. Uma outra proteção aqui, ó, aqui eu coloquei essa interface aqui do Banco Honda, mas o porquê? Para mostrar aqui esse teclado virtual, tá? O porquê eu coloco isso aqui, ó? Esse teclado aqui, ó, tá vendo que tá meio bagunçado os números? O porquê, ó, 4, 7, 3, 9, 2, 0, 1, 5, 8 e 6. O porquê tá bagunçado? Porque conforme eu vou clicando nesse tecladinho, os números vão se mudando. Clico aqui, ele muda. Clico aqui, ele muda. Ele vai mudando. Para quê? Porque existe um programa, ele se chama Keylogger. São programas bem antigos, tá? O pessoal mais antigo da computação normalmente já conhece e não é tão novo assim. E o que acontece? Ele pega tudo que você digita no teclado, tudo que você manda de mensagem para as pessoas, tudo que você clica às vezes na interface. Então, esses números trocanos aqui, eles evitam você pegar o clique do mouse. Ele vai pegar o clique, mas estava no 4? Não, agora é outro número. Você não sabe que número que ele clicou. Por quê? Porque o tecladinho aqui trocou, tá? Então, é uma forma de segurança, de se prevenir sobre essa questão do SQL Injection, tá bom? Pessoal, por hoje é só. Eu tinha só para mostrar, são esses 5 slides, né? Por quê? Porque a próxima aula a gente vai falar sobre acessibilidade. É um item muito importante e obrigatório, né? Acessibilidade por lei, tá? Dentro de sites ali, de sites públicos principalmente, né? E então aqui eu dei essa palhinha aqui, esse início aqui sobre a questão de usabilidade, mas mais para frente a gente vai falar bem mais sobre usabilidade, tá? É importantíssimo para a gente essa questão de usabilidade. Então pega aqui esse primeiro slide, tenta entender isso aqui, tenta decorar, né? E tenta sempre atender essas necessidades aqui, esses pontos, né? Colocados por Nielsen sobre essa questão de usabilidade, tá? É importantíssimo. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima aula, pessoal. Abraço, tchau, tchau.